Hoje vamos contar a história da nossa querida Barreira do Inferno e no quanto ela foi importante para o Rio Grande do Norte. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as nações vencedoras iniciaram projetos de desenvolvimento de processos tecnológicos de lançamento de foguetes, pois se via a necessidade da conquista do espaço que circunda o planeta, a fim de garantir soberania plena e perspectivas estratégicas. Por isso, a corrida espacial protagonizada pelos Estados Unidos e União Soviética foi tão intensa nos anos pós-guerra. O Brasil não quis ficar para trás e decidiu investir em pesquisas espaciais também. Neste contexto, foi criado em 1950 o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e o CTA, Centro Técnico Aeroespacial. Nesse desejo da nação brasileira de alçar o espaço sideral, ficou evidente que um dos caminhos a ser seguido era a criação da primeira base de lançamento de foguetes no país. E foi no Rio Grande do Norte que o governo brasileiro decidiu desenvolver esse local. E por que razão fomos escolhidos? Primeiramente, o fator posição geográfica foi decisivo para que a Terra Potiguar participasse desse projeto de alto interesse para a nação. Natal está distante apenas 5 graus da linha do Equador, e essa proximidade muito facilita o lançamento de foguetes ao espaço, pois quanto mais próximo desse marco geográfico, utiliza-se uma menor quantidade de combustível para a ascensão desses equipamentos. Outro fator estava na existência de um tipo de anomalia magnética sobre o Rio Grande do Norte e outros estados nordestinos. Ocorre que nessa região as linhas do campo magnético da Terra formam uma espécie de funil, e essa situação facilita as medições espaciais com foguetes, que não necessitam se elevar a grandes altitudes para cumprir suas missões, diminuindo o custo dos lançamentos. Outros fatores que pesaram favoravelmente na decisão de construção dessa base de lançamento de foguetes na área metropolitana de Natal foram o clima estável da nossa região, a proximidade com a capital Potiguar, proximidade do porto no Rio Potengi e a pouca distância da base aérea de Parnamirim. Ficou decidido que o local para a implantação da base ocorreria em um terreno de quase 2.000 hectares, localizado às margens do Oceano Atlântico, próximo à praia de Ponta Negra. Era um lugar abandonado, cercado de altas dunas de areia a 15 quilômetros do centro de Natal, no caminho para a região das praias do litoral sul e conhecida como Barreira do Inferno. Para alguns, a denominação nativa evocava a coloração avermelhada das altas falésias de arenito ali existentes. Para outros, o nome era uma lembrança das trágicas mortes de jangadeiros nas águas turbulentas daquela região, provocadas pelas fortes correntezas marinhas e rochas que dificultavam a navegação. O certo é que essas condições sempre limitaram a ocupação da área por populações de pescadores. O terreno pertencia a Fernando Gomes Pedrosa, que morava no Rio de Janeiro, mas era membro de uma tradicional família potiguar. Logo, em 7 de agosto de 1964, os quase 2.000 hectares foram inteiramente doados para o então Ministério da Aeronáutica. Aos olhos de hoje, diante da intensa especulação imobiliária existente no belo litoral potiguar, pode parecer estranho alguém doar um terreno daquelas dimensões ao governo federal. Mas alguns fatores talvez possam explicar essa decisão. Como comentamos anteriormente, Pedrosa morava no Rio de Janeiro, onde ele certamente tinha seus interesses, objetivos e investimentos naquele início da década de 1960, dentro da realidade do paupérrimo Rio Grande do Norte. Dificilmente Fernando Pedrosa poderia usufruir pecuniariamente daquele local a curto prazo. Consta
que Aloysio Alves, então governador potiguar, e com ligações pessoais com Pedrosa, intercedeu para a doação da área, mostrando o quanto seria proveitoso para o Estado a implantação daquela base. E se você quer saber mais sobre a campanha de 1960 para governador do Rio Grande do Norte e a eleição de Aloysio Alves, clica aqui nesse card, você vai assistir o vídeo que produzimos sobre aquele inesquecível pleito. Em todo caso, o terreno foi entregue e tempos depois, certamente pelos seus sentimentos de brasilidade e patriotismo, o antigo proprietário foi agraciado pela Força Aérea Brasileira, a FAB, com a Medalha do Mérito Aeronáutico. As obras foram iniciadas em 5 de outubro de 1964, com parte delas sendo executadas pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, que na época tinha recrutado 15 presidiários para trabalharem no desmatamento da área em troca de benefícios nas penas. Consta que sem o apoio do governo Aloysio Alves para o desenvolvimento da Barreira do Inferno, a base de lançamento de foguetes poderia ter ido para Aracati, no Ceará, ou para o arquipélago de Fernando de Noronha, administrado por Pernambuco. Em meio às dunas, logo surgiu todo um complexo de estradas pavimentadas, garagens, prédios, abrigos, depósitos, rampas, antenas e radares. Foram construídas a casa-mata blindada para os técnicos acompanharem os lançamentos de foguetes a curta distância e as várias rampas de disparo. Estradas pavimentadas ligavam estas rampas aos depósitos e hangares onde ficavam abrigados os foguetes antes de serem preparados para irem aos céus. Outras estradas interligavam esses depósitos aos centros de rastreio e telemetria, instalados em prédios próprios e aos prédios administrativos. Nascia assim o CLFBI, Centro de Lançamentos de Foguetes da Barreira do Inferno, um local que sem dúvida encheu de orgulho os potiguares, ao ponto dos radialistas locais designarem Natal como capital espacial do Brasil. Nos jornais natalenses da época, existe a informação que alguns foguetes de teste foram disparados em abril ou junho de 65. Mas, oficialmente, o primeiro lançamento de um foguete aconteceu em dezembro daquele ano, em um evento que contou com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes. Nessa ocasião, foi disparado um foguete de 2 estágios, denominado Nike Apache, utilizado para sondagens de fabricação norte-americana e capaz de atingir quase 200 km de altitude. O foguete subiu ao espaço exatamente às 16 horas e 28 minutos de 15 de dezembro de 1965. Bem antes da Barreira do Inferno lançar seus primeiros foguetes, o pessoal do Grupo Executivo de Trabalhos e Estudos de Projetos Espaciais, o GTEP, providenciava junto à NASA, nos Estados Unidos, o treinamento do pessoal técnico necessário às operações de lançamento e para se familiarizarem com esses artefatos. Logo, cerca de 10 norte-americanos desembarcaram em Natal para instruir a equipe da Barreira do Inferno no uso de uma série de equipamentos cedidos ao Brasil. Nos anos seguintes, a Barreira do Inferno foi palco do lançamento de centenas de foguetes. Aquilo visto nos céus potiguares foi um verdadeiro foguetório de fazer inveja em festa de São João do interior. Chegou um momento que de tão comuns os rastros dos foguetes já nem chamavam mais a atenção das pessoas da cidade. De toda maneira, o espetáculo enchia de orgulho o povo de nossa terra, sendo referência no Brasil. Até o grande sanfoneiro Luiz Gonzaga colocou na sua música Nordeste pra Frente o seguinte refrão: Caruaru tem sua universidade, Campina Grande tem até televisão, Jaboatão fabrica jipe à vontade, lá de Natal já tá subindo foguetão. De dezembro de 1965 a março de 72,
a barreira do inferno já havia disparado um total de 381 foguetes. O lançamento de número 382 estava previsto para ocorrer no dia 7 de março de 1972. Este seria um modelo Black Brant 5C, fabricado pela empresa canadense Bristol Aerospace e vendido para os alemães desenvolverem seus projetos de pesquisa espacial. Este foguete alemão deveria subir e realizar medições, onde após o fim do combustível, ele cairia de paraquedas e sua carga útil seria recuperada em alto mar por uma corveta da Marinha Brasileira, para depois devolver o artefato aos seus donos. Porém, a Marinha Brasileira achou outra coisa no mar, além do foguete germânico. As aeronaves de patrulha da FAB eram equipadas com radares de busca. Podiam voar horas sobre o mar. E segundo os jornais da época, teriam detectado um forte sinal que aparentava ser de um navio de grande porte e agindo de maneira suspeita em águas territoriais brasileiras. Prontamente, eles foram investigar. Os tripulantes se depararam com um grande navio pintado em cor clara, equipado com enormes antenas parabólicas, navegando lentamente a cerca de 144 milhas náuticas, ou 266 quilômetros, da costa de Natal. Os dados mostraram que o tal navio estava a 56 milhas náuticas, ou 103 quilômetros, dentro de águas territoriais brasileiras, em clara violação das nossas leis. Não demorou e os tripulantes viram a bandeira vermelha com a foice e o martelo estampados em dourado, mostrando que aquele era um navio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesta época, os soviéticos não reconheciam as 200 milhas náuticas como sendo águas territoriais brasileiras, mas para os militares brasileiros, os soviéticos e seu grande navio estavam sim em nossas águas territoriais e ou caíam fora ou poderiam sofrer alguma consequência. E lá embaixo não estava um barquinho qualquer não, era o grande recém-lançado navio soviético de monitoramento espacial cosmonauta Yuri Gagarin. O navio era um verdadeiro monstro com 230 metros de comprimento, autonomia de 24 mil milhas náuticas ou 44 mil quilômetros, ou seja, daria uma volta na Terra, e uma tripulação de 180 pessoas, onde entre estes se encontrava alguns dos mais especializados técnicos de monitoramento e rastreamento eletrônico da extinta União Soviética. E não podemos negar que os soviéticos estavam realizando corretamente seu trabalho. Segundo o então comandante da operação de lançamento do foguete, o coronel aviador Paulo Henrique Correia do Amarante, não havia dúvidas que o navio cosmonauta Yuri Gagarin estava no mar territorial brasileiro para monitorar e rastrear o lançamento do foguete adquirido pelos alemães. Ele afirmou que após a localização visual do navio, ocorreu uma primeira passagem para fotografias e depois os aviões da FAB realizaram voos rasantes, raspando as antenas e o mastro do navio soviético. A tripulação do Yuri Gagarin prontamente acelerou as máquinas e deslocou a nave para fora de nossas águas territoriais em uma direção que o conduzia à região do arquipélago de Fernando de Noronha. Foi divulgado poucos dias depois que os aviões da FAB retornaram à missão de buscas ao navio cosmonauta Yuri Gagarin em uma operação que durou mais de 5 horas, alcançando uma área de 900 milhas náuticas de patrulha, incluindo até mesmo Fernando de Noronha. Foi utilizado constante busca por radar. Seguiram a bordo cinegrafistas para registrar a presença do navio, mas a grande nave não voltou a ser localizada. Esta situação de bisbilhotagem eletrônica entre a extinta União Soviética e os países ocidentais eram ações mais do que corriqueiras durante a chamada Guerra Fria. Eles se xeretavam mutuamente na tentativa de descobrir os avanços tecnológicos dos inimigos. E muitas vezes estas ações serviam para mostrar ao adversário
que o outro lado estava atento e alerta. Nós brasileiros é que não estávamos acostumados com esse tipo de coisa. Ao longo dos anos, a Barreira do Inferno continuou a exercer com dignidade a sua missão, mas o crescimento de Natal ligou o sinal de alerta para os militares brasileiros. Um acidente com um foguete que porventura caísse na área urbana da capital potiguar, carregado com combustível altamente inflamável, seria uma catástrofe. Nesse sentido, os militares passaram a desenvolver uma base de lançamento na região do município maranhense de Alcântara, onde continuariam as pesquisas espaciais do nosso país. Já faz tempo que o povo de Natal não olha mais para o céu e observa interessantes rastros espiralados de fumaça branca, que muitas vezes marcavam grandes extensões do firmamento. As rádios locais já não transmitem um bordão capital espacial do Brasil. E tudo isso ficou na memória dos natalenses. Hoje é tudo tão ligado à memória que até um museu foi criado próximo à entrada da Barreira do Inferno. Eu estive no Museu da Barreira do Inferno há algumas semanas com a minha família e adorei. Fomos recepcionados por um oficial da aeronáutica que fica lá do plantão. Ele nos deu uma verdadeira aula, um momento muito legal. Se você estiver em direção ao litoral sul, assim que você sair de Ponta Negra, alguns quilômetros mais adiante, você passará pela Barreira do Inferno e eu indico, é muito boa a visita. As últimas notícias que tivemos em relação a essa base informam que muito do pessoal ali lotado foi transferido para a base aérea de Parnamirim e não se sabe o que exatamente a FAB fará com aquele local. Mas uma coisa é certa, seja lá o destino que a Barreira do Inferno venha a ter, esse local jamais vai deixar de fazer parte da história potiguar. E quem viu aqueles foguetes nos céus de Natal jamais esquecerá aqueles momentos. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clica aqui no botão inscrever, curta o nosso vídeo, compartilhe para que mais pessoas assistam este vídeo. Me segue aqui no meu Instagram e vamos juntos compartilhar a nossa história. Muito obrigado pela sua atenção.